Anasta, eu queria fazer uma pergunta cultural aqui. Eu, quando estava próximo aí desse local, havia uma igreja ali em Lviv, estava tendo um funeral de soldados ucranianos. E quando acabou, as pessoas estavam saindo, eu vi umas senhoras mais velhas chorando muito e elas falavam assim: quem fez isso foram os padres, porque os padres falaram para os nossos jovens que eles tinham que combater e agora eles estão voltando em caixões. Então, você pode fazer um comentário sobre as diferenças? Primeiro, se você pudesse esclarecer para o nosso telespectador qual que é a religião na Ucrânia e se tem diferença da Rússia. A gente sabe que na Rússia é ortodoxa, mas na Ucrânia o que chegou para mim é que seria ortodoxa, porém eles respondem à Igreja de Roma. Como é que funciona a Mas religião eles têm a grega lá também. Tem a grega? grega também, que é diferente, é outra. Ok, vamos então começar pela história. Se preparam, vocês vão adormecer, podem logo preparar as almofadas, a história para a noite. Então, o que é que acontece? Desde Kiev Rus, ainda a Olga, que agora os brasileiros fazem muitos vídeos, eu fico muito feliz com isso, Olga da Ucrânia, Vingadora, Olga de Kiev. O que é que acontece? Foi uma das primeiras pessoas que decidiu tomar a religião cristã, porque nós tínhamos grandes, fortes raízes como o Império Bizantino. Relembrando o Império Bizantino, segundo a Roma, por isso que o Moscou depois foi chamado de Terceira Roma, porque a Roma número um e a Roma número 2 não deram certo, a Roma número 3 deveria dar. O que é que acontece? Nós somos ortodoxos. Quando depois o neto dessa Olga decidiu escolher a religião, vieram os judeus, ele pensou, não podemos beber, etc. Não. Vieram os muçulmanos, ainda, mas nós temos só carne para comer, não vai dar, muçulmanismo não é para nós. Império Bizantino, lá. E por que não havia também a hipótese de catolicismo? Porque nós estávamos contra os polacos e tinha lá várias questões também. Se você vai catolicismo, então significa que você vai ter que ter amigos na Polónia e isto também não dá certo para o ucraniano. Decidimos ser ortodoxos. Desde que acontece? Desde sempre éramos ortodoxos, depois as nossas tradições mudavam de acordo com os czares russos, inclusive por causa de, por exemplo, Pedro I da Rússia, ele chegou e mudou as nossas leis, como introduzir uma árvore de Natal que não existia na cultura ortodoxa, uma árvore de Natal, o que é isso? Batata, essas coisas também outras. Isso não tem a ver com religião, mas culturalmente. Depois aconteceu a União Soviética. E a União Soviética, ela proclamou que o homem que vai acreditar no Deus não vai ao espaço cósmico, porque no espaço cósmico não existe Deus. Então, para que acreditar em Deus? Vamos esquecer do Deus, vamos viver pelos 10 mandamentos do cristianismo, mas vamos esquecer que somos cristãos. As pessoas não perderam a cultura do cristianismo. Até porque eu posso confirmar, na minha família, a nossa avó, ela nos unia para bater os ovos na Páscoa. Nós éramos todos ateístas. A minha mãe batizou-se quando eu fui batizada nos anos 99. Ela também foi batizada no mesmo momento que eu, porque ela era da União Soviética, né? Era comunismo. As pessoas não eram baptizadas, ir à igreja era muito mal visto. E as crianças, pelo segredo assim, o meu pai me contava que quando era criança eles fugiam para ver como é que eram as igrejas. É tipo uma coisa proibida, interessante como é que é tudo lá por dentro. E aconteceu que depois, nos anos 2000, as pessoas começaram a ir para a igreja com mais frequência, a ver mais como é que isso tudo funcionava, principalmente por causa das avózinhas que ainda viveram durante a época do cristianismo no Império Russo e na Ucrânia, inclusive. E em 2014, quando aconteceu a Segunda Revolução, já começaram a ver algo errado, porque nós temos igrejas que são bem parecidas a igrejas de Moscou, e nós temos igrejas que são bem parecidas a igrejas de catolicismo, essas coisas todas. As pessoas começaram a ver errado. Olha só, nós temos o patriarcado ucraniano e temos o patriarcado russo. Isto significa que os ucranianos que frequentam a igreja russa, eles são pró-russos. Que horror! E aí o nosso presidente, que entrou em 2014, o Petro Poroshenko, nos deu o Thomas. Eu não vou conseguir explicar tudo sobre o Thomas, essas coisas todas também, porque não compreendo muito sobre a legião,
Mas isso foi muito importante para nós. E depois, em 2020, quando já começou a época do Zelensky, o Zelensky começou a proibir, ou começou essa propaganda ridícula de que quem frequenta a igreja com o patriarcado russo, ele não é o ucraniano. E aí já começaram várias discussões na comunidade ucraniana, como é que nós vamos ver essas pessoas e porque é que ainda existem pessoas que querem ver a igreja russa no nosso país. Depois, quando aconteceu a guerra, especialmente agora, está quase proibido frequentar a igreja sob patriarcado russo. Quase que não existe, parece que não existe, mas as pessoas frequentam e como é que ver agora essas pessoas? Bom, religião ortodoxa, em vários filmes soviéticos demonstrava-se isso também. Por exemplo, uma cigana num dos filmes soviéticos fala assim: ai meu Deus, eu já deveria ser santa, eu sofro tanto. E isso demonstra realmente aquilo que representa a religião ortodoxa, sofrimento. Na nossa igreja ortodoxa, você não pode sentar. A minha mãe ficava chocada quando a gente entrava aqui nas igrejas católicas em Portugal e a gente pode sentar. E até, meu Deus, ela ficou chocada, que tem aquela planilha para pôr os joelhos, para a pessoa não sofrer quando se põe em joelhos, para ter o máximo conforto possível. Você entra na igreja católica, e eu amo igrejas católicas. Você sente, parece que você está no mundo, aleluia, está tudo muito bom, está perfeito. Você está em conforto, com musiquinha, com coisas, imagens bonitinhas, tudo aí, tudo. Vocês viram a Maria? Sim, ela está sofrendo, mas ela tem bochecha, é uma boneca bonita. Então aí esses anjinhos, tudo muito. Eu, como ortodoxa, para mim isso tudo uau. Quando você entra numa igreja ortodoxa da Ucrânia, você vê primeiro, antes de tudo, você entra num corredor que demonstra o que é que você vai ter se você vai fazer tudo errado. Você vai ter um polvo enorme que vai comer você, você vai para o inferno, logo descreve-se essa situação toda que você vai morrer e adeus, se você vai fazer algo errado. Depois você continua, você vê os santos. Os santos têm a influência bizantina no seu desenho e são sempre caras, muito, muito magras. As pessoas são magras, os santos são magros, sempre em sofrimento. Você não pode sentar em lado algum. Você tem que estar em pé quando, por exemplo, morreu a minha avó, era necessário estar em pé durante 40 minutos. Para uma velha, ela vai desmaiar lá, honestamente. É necessário vestir, por exemplo, como é que se chama? Alguma coisa para o cabelo, as mulheres. E por isso, na entrada das igrejas ortodoxas, sempre se vende algum chapeuzinho para a mulher vestir e ir para a igreja, porque você não pode entrar com o cabelo solto na igreja. Isso significa que você é uma bruxa. E logo várias, várias coisas assim que depois fazem naquilo que é uma influência, como uma propaganda. Se você tem que sofrer, se você não sofre, você não é digno da igreja, do Deus, de todo o mundo. E vale para a guerra, para o então soldado. eu vejo exatamente, se você vai lutar pela sua pátria, você é digno. Se você não morre, é um herói errado. Você só pode ser herói se você sofreu. E, inclusive, vocês podem ver que aconteceu o baleamento, eu vou voltar para o Império Russo. Aconteceu o baleamento do Nicolau II com a sua família. Eles sofreram muito. Antes disso, eles fizeram não tanta coisa boa para o povo também, né? Eles fizeram muita coisa errada. Mas o povo depois considerou eles santos porque eles sofreram. Não importa que maldade eles fizeram durante a sua vida. A mesma coisa com a Olga de Kiev. Ela cometeu vários crimes horríveis. Ela matou muito povo ucraniano, mas ela é santa porque ela sofreu no fim. Uhum. Então, independentemente se você é mau ou se você é bom, desde que você sofra, você é considerado cristão e santo. Mas tanto na Rússia quanto na ortodoxa russa quanto na ortodoxa ucraniana é o mesmo É raciocínio? igual. É o mesmo raciocínio, mas tem aqui uma coisa, eu peço desculpa, só vou adicionar. Na Rússia tem o fator muçulmano que nos últimos 30 anos está influenciando demais a Igreja Ortodoxa. E isso Como é está isso? mudando a mentalidade. É uma coisa interessante que ela está descrevendo aí, a situação dos cultos todos em pé, não ter lugar para sentar. Exatamente na Estônia também é igual, porque a igreja ortodoxa, na Geórgia é igual. A única diferença, quando você pega as igrejas ortodoxas georgianas,
a ponta daquela cúpula dela é diferente. Os russos é aquele diferente. mesmo, o ucraniano é o mesmo sistema lá do Kremlin, né? Aquela mesma arquitetura. A georgiana não, parece um lápis ali o teto. Mas é a mesma coisa, você tem eu acho que é até mais dura lá na Geórgia, você tem um dress code na porta da igreja, você não pode Sim. entrar com celular, não pode bater foto, não pode conversar. Eles tratam a religião com respeito diferente da religião católica. Parece que Absolutamente. você não pode ficar cochichando, falando. Não, não é um evento social o culto, ele é um evento religioso mesmo. Não é uma legal que você vai lá encontrar todo mundo, entendeu? O grande foco é no cara que está pregando ali. Então, tu não fica numa posição confortável, tu se joga na cadeira e fica batendo papo com um e com o outro, né? Isso daí é bem nítido. Tem uma coisa bem importante, antes de dar um alô aí para o Robson Farinácio, entrou aí na live, obrigado aí, comandante Farinácio. A Nasta falou uma coisa muito importante, gente, a influência da religião islâmica na religião ortodoxa russa. Você tem, eu me lembro, pelo menos quando a gente fazia reportagens sobre a religião islâmica, eles falam, o guerrilheiro islâmico, ele coloca um cinto de bombas e se explode, por quê? Porque ele sabe que ele vai ter, aquilo é honroso, aquilo ele vai para o paraíso, vai ter virgens à espera dele. Você vê algum paralelo com o discurso da Igreja Ortodoxa Russa, Anasta? Sim, eu vejo e muito. Imaginem, o Moscou é uma coisa que todo mundo quer ir. Todo mundo. Ainda antes da guerra na Ucrânia, por exemplo, muitas pessoas, inclusive, sabiam onde fica o Moscou, mas não sabia Acho que a onde conexão fica dela caiu. algumas. Caiu? Não, não, Alô? está ouvindo, está ouvindo. Já está? Já está ótimo? Tá tudo certo. Ok. O que é que acontece? O Moscou é o centro da Rússia, vamos falar assim. Daqui E a pouco ela tem volta muitos aí. imigrantes. Mais imigrantes do que russos. Quem são esses imigrantes? Eles são imigrantes dos países muçulmanos da Rússia. Eu falo países muçulmanos porque vocês sabem, a Rússia tomou muitos países muçulmanos e vamos fazer assim, comeu eles. E muitos mudaram-se para lá. E no início, eles eram muito mal vistos. Mais, vamos falar assim, vistos ainda pior do que, por exemplo, vocês têm essa questão de que tem o racismo contra uma pessoa preta, de cor preta. Mas se numa entrevista em Moscou sentassem uma pessoa negra e uma pessoa do Cáucaso muçulmana, logo iriam escolher a pessoa negra da África e não o muçulmano. E tinham várias palavras ofensivas para um muçulmano, várias, como turque e outras palavras, como por exemplo. E quando nos filmes eles falam coisas muito ofensivas, como por exemplo preto, negro, mas eles não falam dos africanos, eles não falam do povo da África, da América, dos Estados Unidos da América, não falam sobre isso, não é sobre racismo, não é esse tipo de racismo. É sobre pessoas muçulmanas. Mas o que é que É, acontece? Era muito fluxo dos imigrantes desses países. E o fluxo começou a ser tão grande que as pessoas começaram a respeitar eles. E começaram a escutar a música que eles fazem, os textos que eles fazem, começaram a ler a poesia que eles fazem, telenovelas. Isto começou a ser influência. As mulheres russas começaram a casar com muçulmanos. Começaram a ver essa cultura como uma cultura bonita. Os casamentos muçulmanos, eles são belos, eles são lindíssimos. As pessoas começaram a tomar uma certa moda, sem saber, sem se aperceber. E isto influencia bastantíssimo, porque, vamos falar assim, os ortodoxos de hoje em dia na Rússia e Ucrânia não são ortodoxos de verdade, porque são só 30 anos de ortodoxia. Nós tivemos 70 tal anos da União Soviética que nos proclamava ateístas. E agora não sabemos como é ser. Como, por exemplo, o Nelson falou uma coisa importantíssima. Na Geórgia, quando você entra, né, você vê essa coisa muito importante. Você vê que é de verdade, uma religião de verdade.
a terra, não é uma religião de verdade, é uma coisa tentar seguir os mandamentos, mas ao mesmo tempo é uma coisa mais social também. E eu vejo que essa coisa dos muçulmanos está entrando muito em negócio e sim influenciando bastante a cultura, porque eles, inclusive, tiveram uma grande influência na visão da mulher. Nos últimos 10, 15 anos, nós podemos ver que a mulher na Rússia, apesar de toda a sua potência e poder que ela tem, ela se virou uma muçulmana, apesar de que ela é vestida como uma europeia e age como uma europeia, a mentalidade que eles estão impondo é muito muçulmana. Você tem que, não sei, ser, como é que isso se chama? Submissa. Ser submissa ao homem, exatamente, submissa ao homem, fazer de tudo para o homem. Sim, tem a questão de que tem poucos homens, mas não é, sabe, na Ucrânia também tem poucos homens, mas as mulheres ucranianas não são assim. As mulheres ucranianas são muito emancipadas. Ela vai dar um estalo no homem se ele vai tentar fazer alguma coisa, tipo, tentar fazer ela submissa. Uhum. Bom, Mas você vê como uma questão de os muçulmanos na guerra, eles morrem porque eles não se incomodam de morrer, porque eles vão para o eu paraíso. acho que Tem isso. eu acho que aí eles morrem não por causa do paraíso, mas por causa do dinheiro. Aí já entra a questão do dinheiro e não porque eu vou para paraíso. Eu, pelo tudo que eu vi nesta guerra, eu ainda não vi nenhuma mensagem de que eu vou para lutar pela Rússia por causa do Deus que me vai dar alguma coisa boa, eu sou muçulmano. Não. Eu via isso na guerra da Chechênia, é assim que se chama, não é? Chechênia. Ah, eu via isso, sim, que os soldados lutavam, porque todos estavam seguindo essa guerra, e inclusive naquela época aconteceu a mesma coisa que hoje em dia na Ucrânia, Rússia contra a Ucrânia, Rússia contra a Chechênia, a mesma propaganda, absolutamente. Agora que a gente está vendo que é o mesmo discurso, que somos terroristas, os ucranianos são terroristas e etc. Mas naquela época, nós ucranianos tínhamos mídia pró-russa na televisão ucraniana e acreditávamos realmente que os chechênios são terroristas e devem ser mobilizados e tranquilizados aí dentro. E que a Rússia está fazendo um bom negócio aí. A Paula perguntou se a igreja é submissa ao governo da Rússia. Você sabe, Anasta? Sim, eu acho que é submissa sim, porque o Putin e quem está perto dele fazem um grande trabalho para demonstrar que eles são religiosos, que eles acreditam no Deus e etc. A igreja na Rússia, tipo, é independente, mas não é nada independente, não. Todo o patriarcato russo, ele é muito dependente do dinheiro que dá, né, a Rússia. E a mesma coisa acontece agora na Ucrânia. É muito estranho que tem muitas semelhanças, como por exemplo eu falei, o Zelensky agora proibiu o patriarcato Interessante. russo, impôs o ucraniano, mas ao mesmo tempo ele também demonstrou, vocês têm que ser ortodoxos, vocês têm que acreditar. Essa coisa de Petro Poroshenko também tinha introduzido com muita assim propaganda, você tem que ser ortodoxo, você tem que andar na igreja, e as pessoas não são muito religiosas na Ucrânia e tornaram-se depois de Petro Poroshenko. O Montenegro colocou aí uma cena de um Entendi. padre Ô, ortodoxo. Anasta, isso Sim. aqui é uma cena que apareceu uma postagem hoje, né? Que na região de Vinícius, na Ucrânia, dois padres saíram na porrada porque o padre da Igreja Ortodoxa Russa ele partiu para cima do padre da Igreja Ortodoxa Ucraniana com um crucifixo, porque durante o funeral de militares ucranianos, né, o padre ucraniano disse que que o Putin desencadeou a guerra. E aí, então, o padre esperado ficou e saiu com um crucifixo para dar no padre ucraniano, né? Então, isso aqui já mostra um racha, né, entre as duas igrejas, né? Eu posso falar que isto é super normal na Ucrânia e se vocês forem pesquisar como é que são, como é que isso se chama? Onde os governantes todos se unem com o presidente, aquele local, Rada em ucraniano. É o parlamento.
O Parlamento. No Parlamento sempre Parlamento. aconteciam tipo isso. Sempre. Eu não sei, isso é muito popular na Ucrânia. De primeiro a gente bate, depois vê quem bateu. Eu não sei porque é muito popular, independente de tudo. O Brasil está caminhando nessa direção. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Na eleição desse ano. No Brasil já aconteceram alguns eventos assim, né? E a gente imagina que a tendência é isso se acirrar, né? Justamente porque o pessoal está se esforçando para manter esse cenário desse jeito. Nós tínhamos um governante, um deputado que queria ir para presidente na Ucrânia e o partido dele tinha um tridente daqueles que bate na bunda, sabem, o inferno e bate na bunda, aquele tridente, né? Para passar na bunda de outra pessoa. Ele fazia uma propaganda nisso. Ai, vamos lutar. Ele sempre batia como alguém no... Tipo, as pessoas estão falando, imagina isso em Portugal, né? Onde as pessoas estão super sérias, sentadas. Sim, sim, concordamos com você. O ucraniano não concorda, logo bate.